vamos falar sobre temas internacionais. Eu ia apresentar um noticiário aqui quando ele chegasse. Ontem a coisa deu uma super estressada na situação do eventual ataque do Trump ao Irã e depois deu uma desestressada. Então, o Trump ontem fez uma declaração de que a matança no Irã está parando, que não vai ter execução, dando a entender que a coisa deu uma desanuviada. Só que ao longo do dia, no final da tarde, o Irã fechou o seu espaço aéreo, dando a indicação de que poderia ocorrer um ataque. Tá? Aí depois, durou 4 horas o fechamento do espaço aéreo. O Irã reabriu o espaço aéreo. Olha essa foto aqui, enquanto estava fechado o espaço aéreo do Irã. Todos esses aviõezinhos amarelos estavam contornando o Irã, não estavam voando lá dentro do espaço aéreo do Irã. Depois normalizou, então aparentemente desanuviou. E o governo do Irã desmentiu qualquer execução que estava programada. Então, mas eu queria chamar a atenção para o seguinte: com a Venezuela foi assim, né? Lembra-se, o Trump dizia, vou invadir. Não vou mais invadir. Né? Então, o plano para o sequestro do Maduro não parou em nenhum momento, em que pese ele ficar fazendo essa operação de desinformação o tempo inteiro. Vamos ver se o Ricardo já está ouvindo. Oi, Ricardo, está ouvindo? Tudo certo, estou ouvindo vocês muito bem. Maravilha. Beleza, que bom que você está aqui. Bom, você ainda vai na Globo News ou não mais? Não te convidaram mais? Sabe, Mauro, o pior é que logo depois do sequestro do Maduro, teve um dia que o repórter da Globo News me mandou uma mensagem, mas ele me mandou uma mensagem tipo 11h30 da noite e eu não vi, só vi no outro dia de manhã e aí eles provavelmente estavam precisando de alguém para falar de manhã cedo e aí deve ter encontrado outra pessoa, então... Entendi. Pois é, não combina muito você com o Globo News, mas eu te conheci lá. Fiquei muito admirado. Falei, nossa, essa Globo News com esse tipo de comentário, que interessante. É isso aí. Agora, conta para nós aqui, né? Você tem o seu canal Ricardo Leões, é fantástico. O Farol Brasil já está retransmitindo os seus vídeos no seu canal. E como é que é essa história? Você vai fazer vídeos específicos para o Farol Brasil ou a parceria é a retransmissão dos programas lá do seu canal? Como é que vai ser? Perfeito, Mauro. Então, até com o teu apoio, a gente está iniciando essa parceria entre o meu canal e o Farol Brasil. E a ideia não, os vídeos são exclusivos para o Farol Brasil. Mas o que aconteceu foi que o Donald Trump ele nos surpreendeu a todos, né? Com esse sequestro. Você pegou nas férias, né? Exato, bem quando eu estava de férias isso aconteceu. E aí no sábado, eu mandei uma mensagem para o Jones e falei, Jones, será que não valeria a pena a gente fazer uma live? Eu me disponho a conduzir essa live. Mas aquele dia não tinha como, porque o Jones estava também de férias em Minas Gerais e o Maxwell não podia operacionalizar essa situação naquele momento. Mas aí o Jones disse, se tu quiser postar algum vídeo, a gente publica no nosso canal. Então, eu postei um vídeo que foi simultâneo para os dois, né? Foi um vídeo tanto para o meu canal quanto para o canal do Farol Brasil. Mas agora, na segunda-feira passada, começaram os vídeos exclusivos do Farol Brasil, até um vídeo em que eu argumentei sobre o porquê que a doutrina Monroe ainda vive, como o Donald Trump está deixando ela cada vez mais explícita e porque, na minha opinião, isso pode, inclusive, criar as condições para que ela seja derrubada no futuro. Perfeito. Então, a partir de agora, você tem o título... inclusive está aqui o nome, desculpa, eu não tinha visto. O Mundo ao Seu Alcance com Ricardo Leões é o nome... Ricardo Leões. Leões, Mauro. Desculpa. O Mundo ao Seu Alcance com Ricardo Leões é o nome do programa do Ricardo aqui no Farol Brasil. Deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu botar na tela. Põe na tela. Aqui, ó. Esse aqui, Doutrina Monroe, está aqui o programa que já foi ao ar na segunda. Está aqui, olha, quase 10 mil visualizações. Boa quantidade de visualizações.
Eu fiquei especialmente feliz, Mauro, pelos comentários, assim, os comentários muito elogiosos, o pessoal gostou bastante mesmo Legal. do vídeo. Legal. Ó, tá aqui um trechinho do vídeo do programa do Ricardo. Segue viva. As cenas da madrugada do dia 2 para o dia 3 de janeiro desse ano foram claras. Bombardeiros atingiam alvos estratégicos. Pronto, tá aí. Tá? É só você assistir, tem lá no nosso, aqui, né, no nosso Farol Brasil. Não perca. Vai ser toda segunda ou não? Toda segunda, meio-dia. Toda segunda, meio-dia. Não quer dizer que não possam aparecer outros vídeos depois, né, Mauro? Porque como o mundo está caótico e a gente tem novidades bombásticas todos os dias, a gente acaba sendo meio que forçado, muitas vezes, a antecipar conteúdos, né? Como foi justamente no caso do sequestro do Maduro. Então pode ter outros vídeos também, mas certamente haverá o vídeo de segunda-feira, meio-dia. E claro que com essa parceria se aprofundando, essa relação, nós dois agora colegas de Farol Brasil, né, a presença do Ricardo aqui no Manhã Brasil também vai ser bem mais frequente, né? Deu um estresse internacional, já te chamo no dia seguinte, se for o caso, para fazer uma avaliação aqui a quente, ao vivo para nós. Bem legal. Vamos começar então com o Irã. Essa situação lá com o Irã, que nós estamos de novo nesse jogo que a gente viu com a Venezuela, né? O Trump um dia diz, vou invadir, podem continuar protestando que as forças, o apoio vai chegar a você. Aí ele diz, não, a coisa baixou, não é mais. Enfim, o que está acontecendo lá? Tem um cenário de ataque efetivo no caso aparentemente dos Estados Unidos e Israel, um ataque conjunto ao Irã ou não? Sim, Mauro, eu compactuo com a tua visão, tu até falou antes de eu entrar que a gente não pode se fiar nesse comportamento do Donald Trump, porque ele está muito acostumado a agir dessa forma aparentemente desconexa, em que no momento ele ameaça, depois ele recua, mas aí volta a ameaçar. Então, embora ontem ele tenha dado a sinalização de que não vai atacar o Irã, ele disse que as execuções foram canceladas, que a repressão cessou. É claro que a gente não sabe se isso aconteceu, mas ele está sempre tentando justificar que isso aconteceu por conta dele, mas o fato é que ele recuou. Porém, eu gosto de lembrar que na Guerra dos 12 Dias, em junho do ano passado, um pouco antes de Donald Trump iniciar os bombardeios contra as unidades nucleares do Irã, ele também deu declarações sinalizando que ele estava desistindo daquela guerra. Então, a gente precisa ter muito cuidado nesse sentido. Hoje mesmo eu estava lendo no Twitter, essa informação ainda não é confirmada, tá? É importante deixar isso claro, que estava tudo pronto para a operação. Inclusive, ontem, nas TVs israelenses, só se falava que o ataque aconteceria no dia de ontem, mas aparentemente ele foi cancelado de última hora, porque o Donald Trump quereria a certeza do sucesso. Ele queria ter a certeza de que um ataque seria bem sucedido, ele não queria nenhum fracasso, nenhum fiasco. Até porque, aos olhos do Donald Trump e da sua base de apoio mais empedernida, o ataque contra a Venezuela foi bem sucedido. Então, ele está numa onda positiva na sua visão. Então, é claro que ele não quer tomar uma atitude muito audaciosa nesse momento e, eventualmente, ter resultados negativos. Isso me parece fazer sentido. Um outro ponto que me chamou muita atenção, e de novo é uma informação não confirmada, é de que mesmo no momento em que o espaço aéreo iraniano estava fechado, alguns aviões chineses teriam chegado ao Irã. De novo, essa informação ainda não foi confirmada, a gente tem que aguardar, mas pode sinalizar um desdobramento interessante. Talvez, reitero, talvez, a China agora finalmente esteja adotando uma postura mais confrontacionista em relação aos Estados Unidos, o que faz sentido em função da importância do Irã para o projeto da nova Rota da Seda. É diferente da Venezuela. A Venezuela era um parceiro da China, um parceiro comercial, mas não é um país estratégico para os chineses. Já o Irã, ele tem esse lugar para a política externa chinesa e talvez estejamos vendo um momento em que Pequim está passando a adotar uma postura mais dura em relação aos Estados Unidos. Mas, de novo, isso é apenas especulação, a gente precisa aguardar os acontecimentos, os desdobramentos, para ter a certeza de que isso efetivamente ocorreu. Agora, o Irã não é a Venezuela, né? Então, tanto do ponto de vista da importância geopolítica, a importância geopolítica do Irã é bem maior que a da Venezuela, nesse momento, pelo menos, quanto do ponto de vista
da estrutura militar do país, né? O Irã parece um país dúvida. com uma estrutura militar muito mais sólida do que a Venezuela, né? Sem dúvida, Mauro. Até no meu canal, quem quiser acessar Ricardo Leões, O Mundo ao Seu Alcance, eu tenho 2 vídeos falando sobre os 2 principais casos de sucesso das Forças Armadas iranianas, o seu programa de mísseis e o seu programa de drones. E aqui o grande destaque, sem dúvida, é o seu programa de mísseis. O Irã desenvolveu uma capacidade impressionante de mísseis balísticos, de mísseis de cruzeiro e também de mísseis hipersônicos. E há, inclusive, quem diga que o Irã agora está pensando em estender o seu programa de mísseis balísticos para que eles tenham um alcance maior. Por determinação do Ayatollah Ali Khamenei, o programa de mísseis do Irã ele só criou mísseis que atinjam um raio de 2.000 quilômetros, porque eles querem ter a capacidade de atingir todas as bases militares dos Estados Unidos no Oriente Médio. Ou, eventualmente, se os Estados Unidos invadissem o Irã, eles teriam condições de atacar os Estados Unidos em qualquer ponto em que estivessem os Estados Unidos. Mas agora já há quem fale, já alguns especialistas militares falando que o Irã pode estar desenvolvendo, aumentando o alcance dos seus mísseis balísticos, podendo inclusive chegar até o território dos Estados Unidos. Então, essa situação é bastante importante, a gente tem que estar de olho. De novo, há um quê de especulação, e claro que isso é um pouco frustrante para nós analistas, a gente não gosta de falar de especulação, a gente gosta de falar sobre o que é concreto. Só que como nós estamos no calor dos acontecimentos, a gente precisa entrar um pouco nesse campo da especulação, porque é nesses momentos mais tensos que as mudanças mais profundas acontecem, e talvez estejamos diante de uma situação maior. Agora, em que pese o Irã seja, sim, uma potência militar e um país com muito mais condições do que a Venezuela, o Irã ainda é um país vulnerável porque ele não desenvolveu a sua bomba atômica. A sua bomba atômica seria a sua arma do diálogo, seria o que garantiria a proteção dos iranianos. O problema é que existe uma interpretação do Ayatollah Khamenei de que as armas nucleares elas não deveriam ser construídas de acordo com as doutrinas islâmicas. O raciocínio dele, na verdade, é um raciocínio que vem ainda do Ayatollah Khomeini, da guerra entre Irã e Iraque. Naquela época, o Iraque usou muitas armas químicas contra os iranianos, inclusive com a condescendência, o respaldo e o apoio técnico do Ocidente. Naquela época, inclusive, chegou a se dizer que os iranianos estariam utilizando armas químicas também, mas isso não era verdade. E o argumento do Ayatollah Khomeini naquela época é que o problema das armas químicas é que elas afetavam a população civil que não tinha nada a ver com o conflito. E aqui o raciocínio se estende para as bombas nucleares. É impossível utilizar uma bomba nuclear sem ter algum tipo de impacto para a população civil. Então, por conta disso, os iranianos optaram por não desenvolver a sua bomba atômica. Isso deixa o Irã numa situação um pouco mais vulnerável, ou bastante mais vulnerável, porque se eles já tivessem explodido a sua bomba atômica, Israel não teria muito o que fazer, porque poderia ser destruída a qualquer momento pelo Irã. Deixa eu te falar uma coisa, até conversamos sobre isso ontem com o Hugo Albuquerque aqui, que na Guerra de 12 Dias ficou evidente a fragilidade do Irã para se confrontar com os ataques da Força Aérea, não dos mísseis, mas da Força Aérea de Israel. Aparentemente, o Irã não tem uma força aérea efetiva, moderna, capaz de confrontar com ataques aéreos, no caso de Israel e dos Estados Unidos. Dá para sentir alguma mudança da Guerra dos 12 Dias para cá? Sim. Ou o Irã continua frágil na sua defesa aérea? Olha, Mauro, tu falou agora em aparentemente, né? É uma das mais célebres frases do Marx, que se a aparência e a ciência coincidissem, toda a ciência seria inútil, né? Mas nesse caso a aparência coincide com a essência. Nesse caso não é aparentemente, é um fato. O Irã tem uma força aérea ainda muito defasada, porque os seus aviões, eles são praticamente todos, e agora tem uma novidade, da época pré-revolucionária. Isso é até curioso. O Irã, em 1979 ou 78, antes da Revolução, ele tinha uma das forças aéreas mais modernas do mundo. Era a pretensão do Shah Reza Pahlavi que o Irã tivesse o terceiro exército e as forças aéreas mais fortes do mundo todo. Eles estavam gastando fortunas com armamentos e com caças estadunidenses os mais modernos da época. O F-4, o F-5 e o F-14. O F-15 ainda não tinha sido lançado. Só que depois
da Revolução Islâmica, o Irã perdeu acesso a esse mercado preferencial e a sua força aérea foi se deteriorando com o passar do tempo. E isso ficou bastante evidente na Guerra dos 12 Dias. Agora sim, Mauro, tem um pouco de mito nessa guerra também, tá? Porque, assim, tudo que nós temos até agora indicam que, sim, Israel conseguiu fazer vários ataques bem efetivos. A Força Aérea Israelense ela é muito competente, ela é provavelmente a maior do Oriente Médio, até porque ela é a mais testada. Israel, com a sua política genocida e de destruição de seus vizinhos, está sempre voando e realizando bombardeios no Oriente Médio, então isso coloca os seus pilotos realmente numa condição muito privilegiada, e só que tem um ponto importante que é ignorado por muitas pessoas. O Irã é um país grande, não grande como o Brasil, mas é um país grande. E a maior parte dos pontos no território iraniano que foram atacados por Israel são pontos na parte ocidental do Irã. E por que isso é importante, Mauro? Isso indica que Israel, ao contrário do que foi dito, Israel não sobrevoou seus aviões de maneira impune pelo território iraniano. O mais provável é que Israel tenha lançado esses ataques do Azerbaijão com mísseis standoff, que são mísseis que atingem uma distância um pouco maior, porque os alvos mais a leste no Irã, eles não foram atingidos por Israel, tá? Então, embora sim o Irã tenha uma dificuldade em termos de defesa antiaérea, não é a situação tão favorável assim para Israel que muitos defenderam. Agora, a novidade é que o Irã aprendeu com os resultados da Guerra dos 12 Dias. Logo que houve o cessar-fogo, alguns generais iranianos viajaram para a China buscando adquirir radares, novas baterias antiaéreas e sistemas de guerra eletrônica. Tá? Isso foi realizado. E depois a Rússia mandou para o Irã vários caças MiG-29, que são caças mais antigos, mas que são caças de acordo com a capacidade da Força Aérea Iraniana, então são caças que repuseram as perdas do Irã nesse conflito, e mais do que isso, houve desde então, Mauro, várias evidências confirmadas já de que a Rússia mandou vários aviões cargueiros com material militar para o Irã. A gente tem várias imagens de aviões, a maioria deles partindo da Bielorrússia e pousando no Irã. Inclusive, já em 2026. Em 2026, houve uma nova rodada, 5, 6 aviões cargueiros russos que desembarcaram no Irã, claramente com o objetivo de reequipar os iranianos ainda mais. E talvez a grande chave de mudança seja, enfim, o envio dos caças Su-35, que são caças de 4,5 geração. Para quem não sabe, hoje os caças mais avançados do mundo, como o F-35 dos Estados Unidos, o J-20 da China, o J-35 da China, são caças de 5ª geração, são os caças mais modernos. E os Su-35, eles são caças de 4,5 geração. É a mesma geração dos Gripen que o Brasil adquiriu da Suécia, que são aviões muito bons. Então, tudo indica que o Irã já está preparado para receber esses aviões, e há quem fale, inclusive, que o Irã vai ter licença para produzir esses aviões. Claro, Mauro, que isso não acontece do dia para a noite. É preciso treinar os pilotos, operacionalizar esses caças, integrá-lo com os atuais sistemas iranianos, tudo isso leva um tempo. Agora, se a guerra não acontecer agora, e o Irã conseguir colocar esses novos caças em operação antes de um novo conflito, aí, sem dúvida, o Irã vai estar muito mais fortalecido e vai ter muito mais condições de enfrentar Israel e os Estados Unidos em um próximo conflito. Agora, então, a hipótese, né, com a qual você está trabalhando, é de que o Irã hoje está mais forte militarmente do que estava na Guerra dos 12 Dias, primeiro. E segundo, em relação à debilidade aérea do Irã, ele precisa de tempo, mas vai resolver. Né? Vai resolver no tempo. E agora, essa é uma informação que os inimigos também têm, né? Então, para os inimigos atacar o Irã hoje é melhor do que deixar para atacar, por exemplo, daqui a um ano, né? Perfeito, Mauro. Inclusive, ontem eu divulguei um vídeo no meu canal falando exatamente isso. O título do vídeo é Israel quer uma guerra que o Irã tenta evitar. Justamente eu argumento esse ponto que tu colocaste agora. A questão, assim, a rivalidade entre Irã e Israel é uma rivalidade estrutural. Ambos os lados sabem que haverá uma guerra aberta entre os dois em determinado momento.
Só que, aos olhos de Israel, é muito mais interessante fazer uma guerra agora do que fazer uma guerra no futuro. Justamente porque Israel está vendo que o Irã está cada vez mais fragilizado, que o Irã está cada vez mais fortalecido do ponto de vista militar, mas que os aliados iranianos eles estão fragilizados. O Hezbollah e o Hamas, por exemplo, hoje não têm mais a mesma capacidade que tinham até 2023. Então, Israel está tentando se aproveitar desse cenário e está vendo o que está acontecendo nos Estados Unidos. O governo do Donald Trump ele é um governo disfuncional na sua orientação programática de política externa. Eu digo isso porque, em dezembro desse ano, de 2025, foi publicada a Estratégia Nacional de Segurança. Esse documento é o documento que norteia a política externa de cada administração presidencial nos Estados Unidos. E eu li com bastante atenção esse documento, e lá a gente consegue ver com clareza que a prioridade estratégica do Donald Trump é o hemisfério ocidental, que é uma maneira indireta de se referir à América Latina. Tá? E, inclusive, o Donald Trump critica o fato de que sucessivas administrações anteriores tentaram abraçar o mundo, tentaram se focar no mundo inteiro. E quem tenta se focar no mundo inteiro não tem foco em nada. Só que notem que existe uma contradição. Se o foco é o hemisfério ocidental, por que os Estados Unidos estão interessados numa guerra contra o Irã? Isso não faz sentido. E isso acontece, na minha interpretação, porque os Estados Unidos, por serem ainda a grande potência das relações internacionais, eles têm muitos núcleos de poder. Eu gosto de pensar os Estados Unidos da mesma forma que um polvo. Um polvo é um animal que tem vários cérebros e eles são independentes uns dos outros. Pelo menos foi isso que me disseram, tá? Eu não entendo nada de biologia. Então, se eu estiver falando alguma coisa errada, perdoem a minha ignorância. Mas a ideia aqui é que os Estados Unidos também têm vários cérebros, também têm várias direções. Eles têm as forças armadas, que têm os seus próprios interesses, os órgãos de inteligência com os seus interesses, os partidos políticos muito bem consolidados. Eles têm diversos lobbies que têm uma atuação muito grande em Washington, e aqui o grande destaque é o lobby sionista, com várias organizações. Eles têm enfim, muitos núcleos de poder, eles têm o complexo industrial militar, eles têm setores econômicos, cada um com seus próprios interesses, e muitas vezes esses grupos eles não se conversam bem, eles têm interesses discrepantes. Então, mesmo que a administração do Donald Trump tenha o interesse em se focar no hemisfério ocidental, há vários outros grupos com poder que não compartilham dessa visão. O lobby sionista não quer que os Estados Unidos se foquem na América Latina. Eles querem que os Estados Unidos ajudem a destruir o Irã. Então, por conta disso, há sinais conflitantes na política externa do Donald Trump. Só que a minha aposta é que, em médio e longo prazo, esses sinais conflitantes eles vão começar a diminuir. Vai haver cada vez mais uma clareza num sentido, e eu imagino que a clareza seja no sentido de se focar no hemisfério ocidental. Então, também por isso, embora o conflito entre Israel e Irã seja estrutural, a urgência para uma guerra ela é assimétrica. Israel quer uma guerra agora, e o Irã quer jogar com o tempo. O Irã, inclusive, tem como um dos fundamentos da sua política externa a ideia da paciência estratégica, a ideia de que o tempo é poderoso para os iranianos. Vamos lembrar, Mauro, que o Irã é um país civilizacional, ele é o herdeiro da civilização persa, um país com grandíssimas contribuições para a história da humanidade. Sim. Assim como os chineses, eles não estão jogando um jogo de curtíssimo prazo, eles estão jogando um jogo muito mais longo, eles estão tentando vencer uma guerra de maneira indireta. Com erros e acertos, essa é a estratégia dos iranianos. Deixa eu te perguntar uma coisa. Fala sobre as manifestações no Irã, de parte a parte, né? Porque aqui dá a impressão de que só tem manifestação contra o governo, mas tem manifestações a favor. E a gente tem uma parte da esquerda brasileira, do meu ponto de vista, de maneira profundamente equivocada, né, com um discurso que é igual, inclusive, companheiros e companheiras valorosos aí, né? Sobretudo os trotskistas, que tem o mesmo discurso dos sionistas e dos Estados Unidos, condenando o regime iraniano e defendendo as manifestações, enfim. Explica para nós. Olha, Mauro, eu vou ser até um pouco mais duro do que tu. Eu acho que algumas pessoas de esquerda, inclusive companheiros nossos, estão tendo discursos à direita
da direita dos Estados Unidos e de Israel. Eu vou explicar por que dessa Explica. posição. Então vamos lá. Primeira questão. Esses protestos, por que eles começaram agora? Tá? Eles começaram agora porque o Irã está passando por uma grande desvalorização da sua moeda. O real, a moeda iraniana, é curioso, né? A moeda deles é rial, né? E a nossa é real, né? Mais um ponto de encontro entre Brasil e Irã. Eu defendo essa tese de que existem alguns, mas isso a gente pode debater num outro programa. Mas, enfim, a moeda iraniana se desvalorizou muito ao longo do final de 2025 e agora início de 2026. E essa desvalorização se deu porque o governo iraniano mudou a sua política econômica, dificultou um pouco a compra de dólares por parte de comerciantes iranianos. Só que esse ponto aqui ele já é fundamental. Por que essa desvalorização está ocorrendo? Não é apenas pela mudança na política econômica. A mudança foi o gatilho, mas a causa não é a mudança na política econômica. A causa são as sanções econômicas internacionais. É muito curioso, porque eu vejo muitas pessoas falando sobre isso, inclusive um comentarista de cabelo bagunçado na Globo News fala direto sobre os protestos, as razões econômicas, mas não fala que a razão fundamental são as sanções. E a explicação, Mauro, ela é bem simples. O que acontece? Um país que sofre sanções dos Estados Unidos, ele tem dificuldade de ter acesso a dólares. Quando o país não tem dólares, quando esses dólares são escassos, o preço do dólar aumenta. Portanto, a moeda do país ela se desvaloriza. E o que acontece com a desvalorização da moeda é aquela história que o Ciro Gomes falava em tempos em que ele ainda não estava aliado à extrema-direita. O povo não come dólar, mas o povo come trigo. E trigo é dólar. No caso dos iranianos, são outros produtos. Então, quando há uma desvalorização cambial, isso aumenta o preço das importações. E aumentando o preço das importações, isso encarece todos os produtos no Irã e, evidentemente, diminui o poder de compra da população. Então, o que acontece é isso. A população está protestando. Inicialmente, eu faço uma comparação com 2013. Um pouco, tá, pessoal? É só uma comparação, não estou fazendo uma equiparação. Assim como em 2013, as manifestações começaram muito com cunho social. Aqui em Porto Alegre, inclusive, que foi um dos primeiros palcos das manifestações, a gente protestou muito em função do preço da passagem. No final, as manifestações já tinham perdido aquela conotação, já estavam no sentido anticorrupção, crítica aos partidos políticos, enfim, já tinha se perdido essa noção inicial. E no Irã me parece que é semelhante, é análogo, no sentido de que as manifestações começaram por essas razões econômicas, e nesse sentido elas são legítimas, embora a causa sejam as sanções, a frustração das pessoas com a perda do poder de compra, ela é legítima. O problema é que, diante de um cenário assim, os serviços de inteligência dos Estados Unidos, a CIA, e de Israel, o Mossad, se aproveitam. Eles fazem a festa diante disso. E é nesse ponto que eu falo que alguns companheiros estão à direita da direita dos Estados Unidos e de Israel. Porque nos Estados Unidos e em Israel é ponto pacífico a influência da CIA e do Mossad. Mesmo jornais de direita, como The Times of Israel e o Jerusalem Post, tem falado abertamente sobre a influência do Mossad nesses protestos. Mas aqui eu leio companheiros nossos dizendo que isso é discurso do governo iraniano. Poxa, gente, vamos lá, né? Vamos nos respeitar. Duas verdades podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Os protestos começaram por conta de uma situação econômica difícil, e essa situação econômica é causada pelas sanções econômicas internacionais, mas eles foram aproveitados pelos serviços de inteligência dos Estados Unidos e de Israel. E com o passar do tempo, e talvez seja essa a grande novidade, Mauro, o governo iraniano soube lidar com isso. O governo iraniano, evidentemente, reprimiu os protestantes, a gente não pode negar isso. Houve várias mortes, várias execuções diante disso. Não é um governo, inclusive, com o qual nós compactuamos do ponto de vista programático, não é um governo socialista, um governo que está buscando uma reorientação no sentido que a gente defende, muito pelo contrário, mas o governo foi efetivo num determinado sentido. Ele conseguiu cortar o acesso da população à internet, ele bloqueou o sinal da Starlink, que a Starlink ela é importante porque ela ajudava os manifestantes a fugir da censura do governo, e, por conta disso, as manifestações foram se dissipando e, inclusive, foram seguidas por manifestações favoráveis, porque é mentira a ideia de que não existam iranianos favoráveis ao governo, muito pelo contrário, são muitos os iranianos
que tem essa posição. Então, aparentemente, a situação está contornada, ou pelo menos o pior momento já passou, mas eu gosto de ser sempre uma pessoa honesta do ponto de vista intelectual, Mauro. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E o Irã, de maneira intermitente, tem grandes ondas de protestos questionando o governo. Essa Sim. situação fragiliza o governo. Mesmo que agora ele tenha conseguido vencer, ele precisa ter condições de resolver esse problema. Como que isso vai acontecer, eu não sei, Mauro, porque é muito difícil ter uma situação econômica favorável diante de sanções tão agressivas contra os iranianos, tá? Mas se o governo não conseguir contornar esse problema, melhorar a situação cambial, iniciar uma trajetória de crescimento econômico, de elevação da renda da população, o governo vai sofrer de novo, tá? Para isso a China é fundamental ali, né? E para isso a China é fundamental. Sem dúvida, a China precisa ter uma atuação mais significativa, ajudando a aumentar o comércio do Irã, fazendo investimentos do Irã. Isso é absolutamente fundamental. Agora, Mauro, só um último ponto, tá? Que eu acho fundamental a gente dizer. Eu dedico parte do meu trabalho a combater o senso comum sobre a política internacional. E o senso comum ele é veiculado todos os dias na grande imprensa. E eu estou profundamente incomodado com comentaristas que estão falando que estão preocupados com os iranianos e, sobretudo, com as iranianas. Se estivessem preocupados com os iranianos e com as iranianas, eles defenderiam o fim imediato das sanções econômicas internacionais, porque as sanções são uma forma de punição coletiva. Quem paga com essas sanções não são os ayatollahs, não é o governo do Irã, mas é a população iraniana. Ninguém que diz se preocupar com a população iraniana defende essas sanções. E segundo ponto, Mauro, e mais importante, vejo muitas pessoas também, porque a situação das mulheres no Irã. Primeiro, a situação das mulheres no Irã ela é melhor do que a situação das mulheres em boa parte do Oriente Médio, sobretudo nos países aliados do Ocidente, como a Arábia Saudita, como o Catar, como os Emirados Árabes Unidos. E um segundo ponto, Mauro, vamos imaginar o seguinte cenário, eu postei isso no Twitter, vamos imaginar que houvesse agora uma revolução socialista no Irã, que os ayatollahs fossem depostos e que aí se iniciasse, o governo fosse secular e que houvesse uma liberalização absoluta para as mulheres, que fosse o caso de maior liberdade para as mulheres da história do Oriente Médio. Mas a política externa se mantivesse contra os Estados Unidos e contra Israel. Será que esses liberais defenderiam o novo governo? Será que o Ocidente levantaria as sanções contra o Irã? Parece que não, né? Me parece que nesse cenário a situação continuaria igual. Inclusive, no Afeganistão, quando houve um governo socialista, qual que foi a postura do Ocidente? Foi armar os mujahedins, foi ajudar a financiar o Talibã. É célebre a foto dos mujahedins na casa, no salão oval da Casa Branca junto com o Ronald Reagan. Então, assim, o Ocidente ele não está nem um pouco interessado com a situação das mulheres muçulmanas, com a situação das mulheres no Oriente Médio. Isso tudo é mentira. E a gente precisa combater. A gente não pode deixar que esse discurso crie raízes. Em especial junto a companheiros nossos, que eu estou vendo companheiros nossos repetindo essas besteiras. Isso é um absurdo. Olha, eu não tenho dados sobre isso. Precisaria investigar. Mas eu suspeito que o número de feminicídios no Irã seja inferior ao número de feminicídios no Brasil. Eu não duvido também, mano. Até 2014, se não me engano, o Irã tinha mais mulheres no parlamento do que o Brasil. Agora mudou essa situação, né? Porque felizmente melhorou um pouco. Nós temos mais mulheres agora no Congresso brasileiro. Mas isso chegou a ser realidade. 2014 foi um ano que poucas mulheres foram eleitas e chegou a ter uma situação assim. Inclusive, Mauro, nesse ponto, o comentário que eu vou fazer agora pode soar antipático para muitas pessoas. Mas, gente, a realidade do Irã não é a realidade do Brasil. A gente precisa levar isso em consideração. Por que eu estou falando isso? Antes da Revolução Islâmica, o Irã era um país como a Turquia. A Turquia no passado, a Turquia até mudou um pouco nos últimos anos. Era um país muçulmano, mas que tinha um governo secular. E mais isso, um governo que inclusive proibia as mulheres de utilizarem o hijab em espaços de poder, ou espaços como universidades, repartições públicas. E o que acontecia com isso, Mauro?
Muitas famílias tradicionais, conservadoras no Irã, não permitiam que as suas filhas frequentassem universidades justamente por conta disso, porque eles achavam que aqueles espaços não eram um espaço adequado para suas meninas, para suas filhas. Pois bem, depois da Revolução Islâmica, a taxa de matrícula de mulheres no Irã disparou, porque o governo passou a mudar essa perspectiva. Eu estou dizendo, então, que essa é a solução? Claro que não, pessoal. Eu acho que nenhuma mulher deve ser obrigada a utilizar roupa alguma. Agora, a gente tem que levar em consideração a complexidade do fenômeno, sabe? Então, de nada adianta também a gente ter um governo com uma orientação secular, mas em uma população que tem outros valores e que, inclusive, proíbe as suas filhas, as suas meninas, de participar dessa secularização. Não é assim que as coisas funcionam. É muito mais interessante que haja um governo que esteja alinhado aos valores da sua população e, claro, busque uma alteração disso com o passar do tempo. É isso aí. Jornal não é fácil, os caminhos nunca são fáceis. Bom, é isso. Vamos continuar acompanhando, claro, evidentemente, a situação do Irã e no mal chamado Oriente Médio, Israel, Estados Unidos e tal. Queria uma palavra tua ainda sobre 2 temas. Venezuela. Como é que você está vendo a situação nesse momento? Há algumas também diferenças de opinião no interior da esquerda sobre o que aconteceu e, sobretudo, o que está acontecendo na Venezuela, sobre o governo da Delcy. Enfim, como é que você vê o cenário? Eu tenho achado o Maduro se comportando com uma dignidade, com uma firmeza lá na prisão nos Estados Unidos, realmente muito... É engraçado, né, Mauro? Como quando pessoas de esquerda, mesmo que sejam, assim, de centro-esquerda, ou talvez até progressistas, simplesmente, quando eles são presos, eles têm uma dignidade muito grande, né, Mauro? Mas quando são pessoas de extrema-direita, eles fazem fiasco, choram, apelam para os direitos humanos, né, Mauro? Quem diria? Eu achei que os direitos humanos eram o esterco da vagabundagem, né? Mas aparentemente não são, né? Que curioso, né, Mauro? Mas, enfim. Bom, vamos lá. No sábado, em que foi anunciado o sequestro do Maduro, eu gravei um vídeo, e esse é o pior momento para analista, porque a gente gosta de fazer análise quando tem um certo distanciamento. Quando a gente está no calor dos acontecimentos, elementos importantes eles ainda não apareceram, e elementos que parecem importantes, eles na verdade não são tão importantes assim. Mas a gente tem que encarar esse desafio igual. Inclusive, foi um vídeo que a gente postou aqui no canal do Farol Brasil que teve uma repercussão muito boa, quase 150 mil visualizações. E nesse vídeo eu argumentei que era suspeita a facilidade com que tinha sido sequestrado o Maduro, e que isso poderia indicar ou uma traição generalizada, assim, na Venezuela, ou algum tipo de acordo, tá? Logo depois, alguns camaradas, em especial o Breno Altman, rejeitou essa possibilidade. Ele disse que isso não aconteceu, que o que pode ter havido é uma traição no nível operacional, ou seja, pode sim que alguns militares venezuelanos tenham traído, mas não o alto comando. E na sequência ainda saiu uma entrevista muito boa do Hector Sampierre, que é um professor de segurança internacional, um professor muito bom, também argumentando nesse sentido, tá? Por conta disso, a gente vai recebendo as informações e vai recalibrando a nossa posição. Até o momento, eu concordo que não há evidências de uma traição maior no alto comando de poder na Venezuela. E por que eu digo isso? Porque eu nunca vi uma traição no alto comando ser seguida pelos comportamentos que a Venezuela teve desde então. A Delcy Rodrigues, primeiro, ela é uma pessoa à esquerda no chavismo. Muitas pessoas dizem, inclusive, que ela está à esquerda do Maduro. Tá? E ela sempre se colocou numa posição de presidente interina. Ela diz que o Maduro é o líder da Venezuela. Os comandantes das Forças Armadas, da mesma forma, eles exortaram a população a se manifestar contra os Estados Unidos e contra a invasão estadunidense. Inclusive, Maurício, foi um tema pouco comentado, deveria ter sido falado mais. Logo depois, o Departamento de Estado dos Estados Unidos chegou a pedir que os estadunidenses se retirassem da Venezuela, porque havia denúncias de que milicianos venezuelanos, e aqui eu não uso milicianos no mau sentido, né, porque formam uma força de milícia na Venezuela, estavam atacando estadunidenses na Venezuela. Tá? Então, assim,
para mim, um governo que capitula ou que trai completamente, ele não se comporta dessa forma, ele adota uma postura completamente diferente. Tá? Claro, eu Sim. posso mudar de opinião se houver uma sinalização nesse sentido. Até porque, Ricardo, me parece que essa questão da facilidade do sequestro do Maduro demanda uma investigação e informações mais detalhadas, né? Perfeito. Inclusive, Mauro, uma informação que a gente não tinha tido no primeiro dia é que houve resistência. Houve cerca de 100 soldados mortos, inclusive soldados cubanos. Então, bom, alguém buscou... 32, né? Um terço dos mortos eram soldados cubanos. Exato, um terço dos mortos, né? O que pode ter acontecido então, tá? Se a minha hipótese estiver correta, e eu reitero que é uma hipótese, ainda não tem como afirmar isso, tá? Se a minha hipótese estiver correta, o que pode ter acontecido é o seguinte: primeiro, a gente sabe, até o professor Hector falou isso, a gente sabe que houve um apagão nos radares da Venezuela e no sistema elétrico venezuelano nas primeiras horas. A Venezuela é um país que sofre há muito tempo com blackouts. Ela tem uma rede elétrica defasada por conta das sanções, o governo não conseguiu fazer os investimentos necessários para a manutenção desses sistemas. Então, o que pode ter acontecido é esses radares terem sido cegados, pelo menos parcialmente, o que aí pode ter dificultado a capacidade do comando militar da Venezuela de dar ordens. Talvez aquelas cenas que a gente viu, que foram realmente impactantes, dos helicópteros pairando nos ares, no céu, nem no céu, né? Pairando muito próximo aos solos, talvez tenha faltado comando ou capacidade de transmissão do comando para que os militares venezuelanos de menores patentes pudessem responder. Também pode ter acontecido traições entre esses militares, eles podem ter simplesmente mudado de posição, ou até mesmo pode ter havido covardia. A gente não pode também descartar essa possibilidade. Eu gosto de trazer o exemplo da Guerra do Golfo, em 1990. Naquela oportunidade, vários pilotos dos caças iraquianos, Mauro, ou eles não levantaram voo, ou eles voaram para outro país, porque eles estavam morrendo de medo dos F-15 Eagle dos Estados Unidos. Era um avião que não tinha perdido nenhum combate até então, eles estavam morrendo de medo e eles desistiram. Sabe? Então, isso pode ter acontecido também. Com pouco sujeito estava ali perto, ele poderia ter derrubado o helicóptero, ele não derrubou porque ele sabia que ia ser morto na sequência. Pode ter acontecido isso também, tá? Mas a gente não tem como saber até o momento. É o que tu acabaste de falar. Isso tudo demanda uma avaliação. Outro ponto que sustenta essa ideia de que não houve traição no alto comando. Há denúncias de que alguns desses militares foram presos. Então, me parece que o governo está tentando mais ou menos lidar com essa situação. Algumas pessoas estão dizendo que haveria um sinal de traição pelo fato de que a Delcy Rodrigues manifestou interesse de falar com Donald Trump e também manifestou interesse de vender petróleo para os Estados Unidos. Mas, gente, vamos lembrar o histórico do chavismo. A Venezuela parou de vender petróleo para os Estados Unidos porque os Estados Unidos quiseram parar de comprar. Não foi o contrário. Na época do Chávez, a Venezuela vendia petróleo para os Estados Unidos. Tá? O Maduro defendia que as empresas estadunidenses, como a Chevron, por exemplo, investissem na Venezuela para o mercado estadunidense. Então, até aí não tem novidade. A gente pode dizer que isso é bom, ruim, certo, errado, mas novidade não é. Tá? Isso não pode ser uma evidência de traição se essa é a linha política do chavismo há muito tempo. Né? Então, claro que okay, a situação agora é nova e tal, mas não seria de esperar que a Delcy Rodrigues, nos primeiros dias, e ainda como presidenta interina, que ela girasse completamente numa questão tão fundamental na Venezuela. Ela vai manter aquilo que o Maduro já defendia. Tá? É claro que a gente tem que aguardar os acontecimentos, até porque a minha leitura, Mauro, é que os Estados Unidos estão apostando que vão conseguir cooptar a Delcy Rodrigues. Tá? E por que eu acho que eles estão apostando nisso? Porque eles sabem que a oposição na Venezuela ela é fraca. Aquela declaração do Donald Trump sobre a Maria Corina Machado, é claro que foi uma declaração engraçada e até um pouco mostrando o seu ressentimento pelo fato de que ela venceu o Prêmio Nobel da Paz, mas ela tem um fundo de realidade. Mauro, desde que surgiu o chavismo, quantos líderes anti-Chaves apareceram desde então? Era o Leopoldo Lopes, no primeiro momento, depois veio o Capriles, depois veio o Guaidó, a Maria Corina Machado, o Edmundo Gonzalez, ou seja, apareceram vários deles, e nenhum fica.
né? É porque a oposição ainda não conseguiu um líder muito forte. E me parece que o governo dos Estados Unidos ele tem um receio de que a Venezuela entre numa guerra civil. Não por alguma preocupação moral, né? Claro que não, os Estados Unidos estão nem aí para isso. Mas eles querem utilizar o petróleo da Venezuela. Mesmo que não necessariamente para abastecer o seu consumo interno, eles querem para vender para as suas refinarias que foram construídas com base no petróleo venezuelano e para vender petróleo refinado para o resto do mundo. Isso aí está expresso na Estratégia Nacional de Segurança dos Estados Unidos. Eles querem se apossar dos recursos naturais da América Latina para satisfazer os seus próprios interesses. E uma guerra civil, se houver uma guerra civil, isso não vai acontecer. Em que eu vou dar 3 exemplos. O Iraque, a Síria e a Líbia são países cuja produção petrolífera diminuiu muito depois da Guerra Civil. Os países foram, na prática, dissolvidos por conta da intervenção dos Estados Unidos, né? Exatamente. E os Estados Unidos não querem. O que é o Iraque hoje, cara? O que é a Líbia hoje? Exatamente. Nossa. E os Estados Unidos não querem isso para a Venezuela, de novo, não por qualquer preocupação humanitária, mas por uma preocupação egoísta. Porque eles sabem que se a Venezuela for dissolvida, não haverá petróleo venezuelano para ser enviado para os Estados Unidos. E não é isso que eles querem. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu queria ainda ter mais 10 minutinhos. Uma primeira questão é, logo depois do sequestro de Maduro, o Trump foi para cima do Petro, foi para cima do Dias-Canel, foi para cima da Cláudia Sheinbaum. Você acredita que haverá iniciativas concretas do Império contra esses países ou é uma pressão, acredito, ideológica, psicológica? Eu diria que haverá uma pressão, porque é uma pressão de cunho psicológico e ideológico. Mauro, de novo, eu estou me repetindo, mas é que isso é importante. Na Estratégia Nacional de Segurança, além de dizer que a prioridade é o hemisfério ocidental e que eles querem os recursos naturais dos nossos países, eles falam também em trabalhar, em cooperar com governos alinhados. Isso aqui é uma dica clara, tá? Então, assim, vai haver pressão contra a Colômbia, vai haver pressão contra a Venezuela, em especial contra Cuba. Eu estou muito preocupado, Mauro, com a situação de Cuba. Eu estou com muito receio de que Cuba viva de novo um período especial, sabe? Seria muito grave, muito, muito grave. E aqui eu não vejo ninguém com condições de desafiar os Estados Unidos. A Venezuela era o único país que enfrentava essa situação, tá? Então, estou bem preocupado com as necessidades cubanas e com a população desse país, tá? Estou muito preocupado. Agora, Mauro, eu acrescentaria um país, o Brasil. O Brasil vai ser impactado também. Não pensem, o governo Lula, eu tenho certeza que ele vai cometer esse erro, mas os Estados Unidos vão tentar interferir nas nossas eleições. Claro que eu acho que eles não têm como interferir no sentido de falsear as eleições, mas eles vão ou despejar dinheiro, ou pressionar o Brasil ainda mais, colocar novas sanções contra o Brasil na hora H e dizer assim, olha, se vocês votarem no Lula, essas sanções vão continuar. Isso vai acontecer. Se engana quem pensa que o imperialismo é bonzinho, se engana quem pensa que o Donald Trump não tem coragem de tomar essas atitudes. A situação é muito grave. Toda vez que os Estados Unidos voltam... Essas pesquisas que estão saindo aí indicando uma força insuspeita e até surpreendente do Flávio Bolsonaro, anima, né? Anima. Com certeza. Me disseram ontem, eu confesso que eu não conferi, que o Flávio Bolsonaro andou viajando para os Estados Unidos. Foi. Mas foi um fracasso a viagem dele, né? Ele queria ser recebido pelo Rubio, não foi. Né? Então não. Nossa sorte, Mauro. Mas de qualquer maneira, de qualquer maneira, é a ponte aérea, né? Exato. E não é porque fracassou essa visita que a próxima vai fracassar, né? Não. E ele está indo para Israel, viu? Vai encontrar o Netanyahu. Então, Mauro, vai haver pressão contra o Brasil também. As eleições agora são importantes. Nós não temos nenhum tipo de entusiasmo em relação ao governo Lula, mas uma combinação agora de um governo Flávio Bolsonaro com o governo Trump seria absolutamente trágica para o Brasil. A gente não pode, de forma alguma, torcer para isso acontecer. Isso aumentaria, inclusive, e muito, as chances de um golpe bem sucedido. Porque se eles fracassaram em 2023, pode ter certeza que eles vão fazer de tudo para não fracassar de novo. Tá? Então, essa eleição é uma eleição muito importante.
E eu acho que os Estados Unidos, sim, vão tentar, de todas as formas, evitar que o Lula seja reeleito. Última questão. Estados Unidos. Eu não sei, acho que eu não queria estar na pele do Mandami, não. Cenário muito complicado para ele. Primeiro, me parece que aquela ideia de segmentos da esquerda aqui de que o Mandami seria um novo Boric, que ele era um traidor, não está acontecendo, né? Acho que está com uma postura bem diferente. Primeiro. Segundo, ele está sob um cerco grande num momento em que eu dei aqui a manchete do New York Times ontem, o New York Times dizendo que a situação em Minnesota é como de um governo militar, né? Ontem já teve mais uma pessoa levou um tiro do ICE. Sim, perdeu o olho, né? Então teve uma mulher morta, outra pessoa. O cenário está degringolando lá. Como é que você vê o lugar, a situação, a posição do Mandami? Bom, primeiro, concordo integralmente contigo, Mauro, de que o Mandani ele não é um novo Boric, um novo Obama, pelo menos até agora ele não deu nenhuma sinalização nesse sentido. E assim, não foi apenas a campanha. Seu discurso de vitória foi um discurso muito bom, apontando sempre para o futuro, apontando sempre para a população nova-iorquina. Ele chegou a finalizar o discurso dizendo assim: nova-iorquinos, essa vitória é de vocês, essa cidade é de vocês. Então, ele tem, mesmo que ele não seja um socialista, um comunista, ele é um social-democrata com uma visão muito clara de que ele só vai conseguir levar adiante a sua agenda com apoio popular. Isso ele tem uma clareza muito forte. Caiu aqui. E me parece que ele vai manter essa estratégia. O seu discurso de posse também caminhou nesse sentido, e as suas primeiras ações indicam que ele vai tentar, sim, produzir, fazer grandes mudanças. No que estava ao seu alcance, inclusive, ele revogou alguns decretos executivos a favor de Israel pela administração anterior, cumprindo as suas promessas de campanha. Mas, Mauro, embora a situação dele não vá ser fácil, eu diria que talvez até nos Estados Unidos a situação dele seja bem melhor do que aqui na América Latina. Porque lá, pelo menos, a popularidade do Donald Trump está muito ruim. Está muito ruim a popularidade dele, em especial em Nova York. Então, ser um opositor do Donald Trump nesse momento é um trunfo para ele. Me parece agora que desde que ele siga com essa estratégia de cumprir as suas propostas, e que ele mostre para a população que ele não é um estelionatário, ser um grande opositor do Donald Trump vai conferir popularidade para ele, ele vai conseguir manter uma agenda muito clara. Tá? Então, eu acho o destino dele bem mais tranquilo do que o nosso, porque pelo menos lá ele está dentro do império e ele conta com boa parte da população, em especial da cidade dele. Né? Agora, claro, a gente tem que aguardar os acontecimentos para ver se essa diretriz se mantém, mas até o momento eu não vejo nenhum motivo para acreditar que ele vai capitular. Ele pode não conseguir, ele pode ser incompetente nessa tarefa. A gente não teve ainda testada a sua capacidade de articulação política, que não é fácil. Né? Não é fácil fazer mudanças, não é nem reformas dentro do capitalismo. Todas as reformas do capitalismo foram conquistadas à luz de muita luta, de muita mobilização. Sim. E de muita capacidade política também. A gente não pode nunca esquecer disso. Agora, tem uma questão ali que parece decisiva nos Estados Unidos, que é a eleição do que eles chamam de midterm, né, do meio do mandato do Trump, agora em novembro. Se o Trump perde a maioria na Câmara, no Senado ele já tem uma situação ali de praticamente empate, né? Se ele perde a maioria na Câmara e no Senado, a segunda parte do governo dele fica bem comprometida, né? E aí ele perde força para, por exemplo, ir para cima do Mandami, como ele... Com certeza. Né? Com certeza. Até porque ele nem poderia se focar muito nisso, né? Ele vai ter que se focar em outras questões. Né? Nos Estados Unidos existe uma expressão para se referir a presidentes que não estão conseguindo colocar em prática a sua agenda, que é lame duck. Seria mais ou menos como o pato manco. Se utilizou muito essa expressão para se referir ao Obama no final do seu segundo mandato. O Obama chegou, ele tinha um ministro da Suprema Corte para indicar, ele não conseguiu indicar esse ministro porque os republicanos simplesmente barraram essa possibilidade. Tá? É mais ou menos como o que aconteceu com a Dilma no segundo mandato. E algumas pessoas estão falando que o Donald Trump pode se tornar um lame duck, um pato manco precoce, sobretudo depois dessas eleições.
Se ele sofrer uma derrota muito contundente nessas eleições, e hoje o cenário indica que ele vai sofrer, claro, faltam ainda o quê? 10 meses, então falta muito tempo, mas se ele sofrer essa derrota, sem dúvida isso vai prejudicá-lo e aumenta as chances de que ele não consiga mais internamente controlar a agenda do debate político nos Estados Unidos, que é o que ele sempre fez, né, Mauro? E sempre fez com bastante maestria. Inclusive, ele é um grande comunicador, o Donald Trump, e diferentemente da nossa esquerda, Mauro, o Donald Trump é uma pessoa que aprendeu que não interessa se as pessoas hoje concordam ou não com ele. Ele não se pauta por isso. Ele levanta a ideia dele e ele vai fazendo disputa, até convencer as pessoas a concordar com ele. Isso, infelizmente, ele está certo. Ele tem uma... Não, o companheiro Maringoni falou aqui, né? O Trump, porque fica aquela coisa, como foi com o Reagan lá no passado? Ele é um atorzinho. O Trump é da TV. Eles são dois grandes quadros da burguesia estadunidense. O Trump, o Reagan foi espetacular. Do ponto de vista do interesse deles, cara, só sucesso, a gente tem que reconhecer. Tanto o Reagan quanto o Trump são dois quadros de primeira linha da burguesia americana, do império, do imperialismo, né? Acho que não dá para menosprezar, de jeito algum. De jeito algum. É isso aí. Meu, você é um sucesso aqui, essa sua chegou com um grande sucesso aqui no Farol Brasil. Como eu disse, vamos te chamar sempre aqui. Vamos fazer programas ao vivo quando tiver novas situações de emergência, crise. Pelo jeito, esse ano vai ser cheio disso, tanto a nível nacional quanto internacional. Então, com as situações de emergência a nível internacional, vamos parcerar aqui para a gente entrar ao vivo. E, cara, sucesso total para você aqui no seu canal, na sua vida, que seja um grande 2026 para você. Estou muito feliz da gente termos virado colegas de canal aqui. Muito legal. Para todos nós, né, Mauro? Um prazer sempre falar aqui com vocês e destacar, né, pessoal, que esse ano vai ser um ano muito importante. A gente tem que se preocupar com a eleição presidencial. O risco da vitória do Flávio Bolsonaro, ele é grande e ele seria muito perigoso. E, claro, nós temos que torcer e apoiar a candidatura do nosso Jones Manuel. O Jones está num crescimento extraordinário. Eu comentei até com ele que, claro que dificilmente vai ter sucesso, mas a iniciativa dele de fazer uma campanha pela cassação do Nicolas Ferreira foi um grande acerto, um grandíssimo acerto. Claro que para ele ainda não ser deputado, isso é muito mais difícil, mas isso foi fundamental e colocou o Nicolas Ferreira nas cordas. O Nicolas Ferreira estava dando explicação, estava dizendo, eu só fiz uma piadinha. Isso aí é quem está dando explicação, isso é quem tá nas cordas e por conta do sucesso da atuação do Jones. Então, esse vai ser um ano muito importante. Todos nós aqui temos um papel a cumprir para ajudar o camarada Jones a se eleger. Isso aqui é absolutamente fundamental. Mesmo quem, como nós, não pode votar, né? Eu moro no Rio Grande do Sul, tu mora em Brasília, né, Mauro? Mas não interessa. Eu moro no Piauí agora. No mas Piauí. Também estou mais perto, mas não consigo votar do mesmo jeito. Boa. Mas Legal. Mesmo assim, Mauro, o próprio Mandani, muitas pessoas apoiaram a sua campanha de Los Angeles, Sim. de Austin, de outras cidades. Não pensem que porque vocês não moram em Pernambuco, assim como nós, vocês não podem ter um papel fundamental. Vocês podem não conhecer nenhum pernambucano, não interessa. Simplesmente participando dos programas aqui, assistindo aos vídeos, comentando, engajando, republicando, tudo isso vai ajudar o camarada Jones a ter uma projeção nacional ainda maior e vai ajudar ele a se eleger. Essa, na minha opinião, ele é do ponto de vista eleitoral, tá? Não do ponto de vista programático, tá? Do ponto de vista eleitoral, ele é o nosso Mandani. É uma eleição que a gente precisa se mobilizar para garantir, para viabilizar o sucesso dele, porque isso vai ser fundamental, gente. Eu aposto muito que se o Jones for eleito, e eu acredito muito que ele consiga, a gente vai ter a possibilidade de legalizar o PCBR. Ele já falou que esse é um dos seus objetivos, né? E eu concordo que esse tem que ser o seu objetivo. E vamos lá, Mauro. Ao contrário do que muitas pessoas falam, companheiros nossos, o sucesso do Jones, ele não é só nas redes. Basta ver o entusiasmo que houve entre os companheiros do PSOL para a filiação solidária. A gente viu vários deles. Eu posso aqui esquecer de algum, mas não foi só o Glauber. Foi a Samia Bonfim, foi a Fernanda Melchiona, o Matheus Gomes aqui do Rio Grande do Sul. Provavelmente teve outros aqui que eu estou esquecendo que falaram abertamente sobre a importância, sobre a necessidade, sobre o seu apoio para
uma filiação solidária para o Jones. Isso tudo mostra que ele não está crescendo apenas nas redes sociais, ele não é apenas um comunicador, ele é também um comunicador e nunca façam um pouco disso, tá? Não sejam arrogantes de achar que isso é pouco. É o que o Mauro falou agora sobre a direita, é o que diziam do Reagan, é o que diziam do Trump. As pessoas podem começar de qualquer forma. A questão é o que elas fazem com o seu crescimento. E o Jones nunca teve a intenção de parar na comunicação. É diferente de mim. A minha intenção é ser um comunicador, um cara que faz um debate público. A minha intenção é parar por aí, mas o Jones não. Ele sempre manifestou o seu interesse, sua disposição, sua vontade de ir muito mais, e ele está conseguindo fazer isso. Perfeito, é isso aí. Camarada Ricardo Liães, uma figura, grande analista internacional, dá para ver a qualidade da análise dele, impressionante, efetivamente. Obrigado, Ricardo. Até o próximo encontro. Segunda-feira que vem, não percam mais uma edição do programa do Ricardo Liães aqui no Farol Brasil. E também não deixe de assistir os programas no canal Ricardo Liães, que ele vai manter. Pessoal, tá quem está me assistindo, apareçam lá no meu canal, comentem que vocês vieram por causa dessa entrevista, por favor. Isso ajuda muito, gente. Combater o algoritmo não é fácil, mas com a ajuda de vocês a gente vai conseguir. Só digitar Ricardo Liães no YouTube que vocês já vão ser direcionados para o canal dele. Valeu. Obrigado, Ricardo. Abração. Valeu, Mauro. Abraço.